Boa tarde, irmãos. Que fantástico, não é? Esse tempo com os nossos miúdos aqui à frente. Eu às vezes tomo nas orelhas porque eu os chamo miúdos ou crianças. E esses dias ouvi eles, não são crianças, são júniores. Eu vou aprender. Mas é mesmo bom estarmos aqui nesse dia de hoje para adorar ao nosso Deus, para celebrar mais um ano de vida da nossa igreja e mais um ano de consagração também do nosso pastor Alberto Carneiro. É muito bom. Aqueles que já de alguma forma receberam a minha visita no dia de aniversário devem saber que eu gosto de fazer coisa. No dia de anos da pessoa, eu gosto de ler o salmo referente à idade. Para nós, mortais, geralmente os 150 chegam. Para a igreja, eu espero que a gente vá ter que depois, o próximo pastor, pensar em outra coisa para fazer. Mas, como hoje fazemos 68 anos, eu queria começar esse tempo convosco, ficando juntos de pé e lendo alguns trechos do Salmo 68. Ainda são muitos versículos, não poderemos lê-lo todo, mas vamos ler alguns versículos em uma só voz. Vamos então fazer essa leitura. Mas alegrem-se os justos e regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de bênçãos. O Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Amém. E vai ser assim, os cantores à frente, os músicos atrás, vamos celebrar ao Senhor, vamos celebrar com alegria. Cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Neste dia nós podemos desfrutar neste ensejo, bom desejo. Temos só a Deus louvar. Cantemos
Estamos felizes por estar na casa do Senhor? 68 anos. Que fantástico! Vamos agradecer ao Senhor com curtas frases de gratidão. Para que todos possam participar, vamos fazer mesmo curtas frases. Vou pedir à nossa irmã Zaira o favor de começar. Lá pelo meio, quem quiser vai se juntar a ela. E no fim, eu termino com uma palavra então de gratidão ao Senhor. Obrigada, Senhor, por Obrigado a Deus por esses 68 anos, Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor, derramadas aqui nessa igreja. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor usou ao longo dos anos para abençoar a igreja. Obrigada, bom Deus, por todos aqueles que vieram ao teu encontro através do testemunho da tua igreja. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade para com o povo da igreja de Jacobás. Obrigada. Louvado sejas, Senhor, porque a tua palavra continua a ser proclamada, Senhor. E nós te louvamos porque ela chegou até cada um de nós. Obrigado, Deus, porque até aqui nos ajudaste. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo amor que tu tens por nós. Obrigada, Senhor, pela vida dos pioneiros que ainda estão presentes aqui conosco, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Pai, por escolher os dedos dos filhos. Deus e Pai, nós te damos graças. Te damos graças, Senhor, por mais uma vez podermos estar reunidos na tua casa. Te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E cremos, ó Pai, que daqui para frente tu continuarás a ajudar. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Então aqui, diante de ti, com tanto para te agradecer, nós juntos te daremos graças nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor,
com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças. Eu quero ouvir a igreja. Graças dou, vamos lá, as vozes. Mais uma vez, graças dou. Graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Sempre a ti eu graças dou, graças dou. Aleluia! Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A igreja pode sentar. As nossas crianças e júniores, eu disse que eu ia conseguir, prepararam um jogral para nós ainda nessa tarde. E nós vamos acompanhar aquilo que elas prepararam sobre os adornos da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é um templo construído por mãos humanas. A Igreja de Cristo é composta de homens, mulheres e crianças, de todas as nações, tribos, povos e línguas, lavados e purificados no sangue de Cristo. A Igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro que ama e é amada pelo seu Senhor e Mestre. E como noiva que é, ela precisa de estar bem preparada para que o noivo a encontre sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Chegadas são as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ativou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ao ensejo dos 68 anos de aniversário da Igreja Batista em Alcobaça, mostraremos os adornos que devem enfeitá-la, para ser irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Orna-te, pois, ó Igreja, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. A Igreja de Cristo deve buscar o adorno da intrepidez. A intrepidez dos primeiros cristãos foi o ponto-chave para o crescimento da Igreja primitiva. Apesar das perseguições, as autoridades romanas, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. Não há, pois, razão para recuarmos ante a força do mal, porque de antemão já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Igreja de Cristo deve buscar o adorno da gratidão. São muitos os motivos que temos para agradecer ao Senhor. Porém, o principal deles é a salvação eterna que alcançamos através da cruz de Cristo. Quando nos lembramos que um Deus Santíssimo quis dar-nos o privilégio de sermos chamados seus filhos, o nosso coração se enche de gratidão e o louvor extravasa de nossos lábios. A recomendação bíblica é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Igreja de Cristo deve buscar o adorno da reverência. Através da sua palavra, o Senhor nos fala: reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Levíticos 26:2. Sejamos reverentes na presença de Deus, levantando para Ele mãos santas, louvando o seu nome com lábios puros e buscando a face com corações sinceros. Sim, irmãos, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
A Igreja de Cristo deve buscar o adorno da edificação. Aquele que edifica a sua fé em Cristo Jesus jamais será abalado, mas permanecerá firme em todas as circunstâncias da vida. Edificação é também um amadurecimento espiritual, obtido através da leitura da Bíblia e da prática dos seus ensinos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Procede assim, ó Igreja, e nada mais abalará a tua fé. A Igreja de Cristo deve buscar o adorno de júbilo. Nos tempos da Igreja primitiva, os cristãos estavam sempre jubilosos, mesmo enfrentando as perseguições. Estevão jubilava enquanto era apedrejado. Paulo e Silas cantavam enquanto estavam na prisão. Jubila, pois, ó Igreja do Cordeiro. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Lançou fora o teu inimigo e tu já não verás mal algum. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. A Igreja de Cristo deve buscar o adorno do avivamento. O mesmo avivamento de Pentecostes deve estar presente na Igreja dos últimos dias. O fogo do Espírito precisa ser continuamente reavivado com o óleo da oração, para não vir-se a apagar. A fé carece ser alimentada com o genuíno leite da palavra de Deus. A pregação do Evangelho necessita de maior poder, para que mais almas sejam salvas. Cada crente deve vestir-se com a armadura de Deus, para estar imune às investidas do pecado. Isto é, o avivamento. É a Igreja pronta e adornada para o arrebatamento. Acaso se esquece a brilha dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto. Quanto mais a Igreja de Cristo não deve se esquecer dos adornos espirituais. Ainda não acabou. Repararam as cores que eles estão a vestir? Será que eles gostam tanto assim de colorido? Ou será que tem algum motivo? Geralmente tem, não é? As professoras devem ter pensado em alguma coisa. Nós conhecemos a história do livro Sem Palavras? O plano da salvação em cores, conhecem? Se não conhecem, vão passar a conhecer agora. Deus me ama. Sou pecador. Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu e ressuscitou por mim. Recebo o Senhor Jesus. Sou salvo. Com base nesses versículos, que deviam estar a aparecer, não tem? Pronto, ela decorou, ela é boa. Com base nisso e nas cores, nós podemos contar às pessoas o plano da salvação utilizando a pena de cores. Meus queridos, essa é a participação das nossas crianças e júniores e é não o futuro, mas o presente da nossa igreja de 68 anos. E por dizerem futuro e presente, sabem, o que muito nos anima e muito nos deixa esperançosos é ver exatamente essa movimentação. É saber que cada um deles está a descobrir os seus dons e talentos e sabendo como empenhá-los no serviço ao Senhor. Nós temos diferentes dons, não temos? Sabemos diferentes coisas e Deus nos deu diferentes dons para que pudéssemos empregá-lo ao seu serviço. E não sou eu quem diz isso, é a própria palavra do Senhor. Vamos ler ainda um texto que será projetado em Romanos capítulo 12, versículos 4 a 11. Os homens vão ler os versículos pares e as mulheres os versículos ímpares, ou seja, cada vez que mudar a tela, muda quem está a ler. Porque assim como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. de modo que tendo
Amém. Sabem, nós somos um só corpo, mas somos diferentes. Pensamos diferentes. Agimos de forma diferente. Mas a verdade é que nós precisamos uns dos outros. Eu desafiava nesse momento os irmãos darem uma volta com a cabeça e olharem ao redor. As pessoas que aí estão são diferentes, não são? Uns mais jovens, outros mais experientes, uns mais giros, como a minha esposa, outros feios como eu. Mas todos nós temos um dom. E esse dom deve ser empregado na obra do Senhor. E nesse momento nós vamos cantar um canto que eu sei que essa igreja conhece e muito bem. E desafiava ao fazer entendendo a letra. E dizendo isso, de facto, para a pessoa que está ao seu lado. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Vamos lá, vamos quebrar os protocolos, vamos ficar de pé. Vamos lá, quem não se sentir à vontade não precisa se tocar, mas quem quiser, vamos cantar todos juntos, de mãos dadas, de corações ligados. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família,
Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos orar, ainda de mãos dadas. Deus e Pai, é tão bom, ó Pai, estarmos unidos, ligados, ó Pai, porque entendemos que precisamos uns dos outros e ambos precisamos de Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa união, nós Te agradecemos por essa família que sem falsidade vive a verdade para expressar a Tua glória. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista da Alcobaça em seus 68 anos. Deus, que o Senhor multiplique mais e mais a nossa existência nesse lugar, para que almas conheçam a Ti e ao Teu amor manifesto através das nossas vidas, da forma como relacionamos uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Não sei se os irmãos já repararam, mas cada vez que a igreja canta este coro, a igreja triplica, não é? Parece que estão cá dentro o triplo das vozes. E como é bom nós percebermos que de facto dependemos uns dos outros para fazer tudo aquilo que o Senhor nos desafia a fazer. No nosso boletim aparece aí uma frase, uma aventura coletiva. De facto, nós resolvemos há alguns anos atrás viver uma aventura coletiva. E a aventura foi esta: é que resolvemos reestruturar estes dois edifícios e torná-los um. Tivemos o trabalho de ir desde o telhado até à cave. Tivemos o cuidado de retirar aquilo que tinha pouca segurança e torná-lo um edifício mais seguro, um edifício mais prático, um edifício pronto para receber as muitas crianças que nos são entregues aqui e que estão à nossa responsabilidade. Mas não foi fácil. Como podem ver, a determinada altura, para podermos fazer a construção em segurança, tivemos que colocar aqueles objetos que seguravam o andar de cima e que a nossa irmãção nos ensinou que são pilares. Eu comecei a aprender muita coisa sobre construção com a nossa irmãção. Ela me ensinou. São necessidades de suportar o que ainda não é seguro. E a obra avançava já com mais segurança, feita de acordo com aquilo que eram as regras, procurando dar uma outra unidade a este espaço. Aquilo que os irmãos estão ali a ver, sabem o que é? A irmãção não responde, senão eu zango-me. Sabem o que é? São as novas escadas que dão acesso ao nosso batistério. Porque antigamente nós subíamos por uns coisinhos de madeira. Até as escadas que dão acesso ao batistério nós fizemos novas. E quisemos dar mais segurança para que aqueles que vão descer às águas do batismo sintam bem, se sintam seguros. Podemos continuar, irmã Mena. O nosso telhado desapareceu e deu lugar a um espaço maravilhoso que nós vamos poder usufruir dentro de muito pouco tempo. As salas que as nossas crianças vão precisar de estar durante todo o dia foram remodeladas. O nosso pátio foi reconstruído agora de outra maneira, com materiais modernos, agradáveis, fáceis de tratar. O nosso edifício foi todo ele recuperado, aquelas varandas desapareceram e todo o edifício foi pintado. Lá em cima, no pátio, nós tivemos o cuidado de construir uma cozinha e uma casa de banho para que quando tivermos os nossos convívios ali possamos estar. E aos nossos mais pequeninos, nós criamos a sua casa de banho própria, à sua própria dimensão. Nós criámos o nosso espaço de bar, mudámo-lo de baixo até lá acima e ele foi para aquilo que será o segundo piso. O nosso pátio foi todo remodelado e foi reconstruído. O nosso pátio superior
já estava nesta altura quase pronto. Aqui a fachada do prédio ia tomando forma e aquilo que impedia até os carros de passar desapareceu. As salas ficaram com janelas grandes, bonitas e, sabem, a uma altura que até os pequeninos podem ver para a rua, mas com proteção. E cá está, este é o nosso novo batistério. Quase que dá vontade de ser batizados outra vez, não dá? Depois de assim estar transformado, nós podemos também transformar toda a parte da frente do púlpito, criarmos um espaço em que nós precisamos de continuar a dizer: façam isto em memória de mim. De facto, a igreja serve quando serve ao Senhor Jesus. O edifício junta a igreja para que ela testemunha o amor de Cristo. Neste dia, dizemos mais uma vez: Deus seja louvado. Ele, e só Ele, é o responsável por termos conseguido chegar aqui. Se somos igreja, o devemos à graça e misericórdia do Senhor. Se o testemunho evangélico batista em Alcobaça continua, só o devemos ao amor revelado pelo Senhor. Se a igreja perdura e tem oportunidades de testemunho, elas nos são dadas pelo Deus que tudo sabe e tudo suporta. Afinal, quem somos nós para merecermos tanto de um Deus tão grandioso e poderoso? Depois de 2 anos e meio de obras nos edifícios da igreja e da fundação, estamos prestes a fechar mais um capítulo da história bonita da igreja. Com o trabalho feito, pensamos que estas instalações darão resposta às necessidades da igreja por muitos anos. Foi uma enorme aventura. Foi um grande passo de fé, mas foi um passo coletivo, pois a obra avançou depois de termos realizado as 3 assembleias de igreja, em que em todas elas, por unanimidade, foi decidido fazer-se esta grande obra. Dos 68 anos de existência como igreja, acompanho-vos nos últimos 15. É verdade, já passaram 15 anos. Foi em 2007 que comecei a substituir o pastor Moisés, tendo assumido a liderança efetiva em 1 de maio de 2009. Fará, portanto, 13 anos. Desde o primeiro dia que aqui estou, tenho sentido o amor dos irmãos e a presença de Deus na minha vida e nos da minha família. Tenho sentido que a igreja responde bem aos desafios e estes têm vindo a aumentar. A Fundação Vida Nova é prova disso. Mais valências foram acrescentadas desde que aqui estamos e mais estão para serem acrescentadas. Acrescentaria a todo o momento. Renovamos a cada 2 anos a liderança da igreja e sinto que há ainda muito para fazer. Tanto mais que agora a igreja conta com 2 pastores, um dos quais a tempo integral. Neste dia, o que é que podemos fazer? Louvamos a Deus, uma vez mais, por tudo quanto nos permite fazer, para contribuirmos para o alargamento do reino. Louvado seja o Senhor, porque a sua palavra é proclamada com verdade e nós a recebemos com alegria. Exaltamos o seu santo nome neste dia de celebração e alegria com fé e esperança de que assim continuaremos. Amém? É este o nosso desejo, meus irmãos. É isto que nós pretendemos. Somos família de Deus e queremos continuar a sê-lo. O nosso coro vai cantar uma música exatamente com este título: Somos família de Deus. Nossa vida com muito amor.
Temos uma poetisa no Brasil que fez uma poesia onde ela diz assim: se você tem uma rosa para me dar, dê-me-a enquanto eu estiver vivo. Não espere até morrer para entregar a rosa. Eu quero entregar uma rosa para o pastor e para a família dele. Esse pessoal sabe receber bem. Que anfitriões de primeira. Eu não sei se Deus revelou para eles que o meu hobby é comer. E nos dias que eu passei aqui com eles, olha, eu comi bastante coisa boa. Muito obrigado, irmã Anabela, pastor, Mariana, Tatiane. Muito obrigado. Tatiana, né? Tatiana. Irmãos, eu tenho estado muito feliz aqui nestes dias. Eu estava fazendo contas, eu estou com 71 anos. Eu estava pensando assim, será que eu vou poder estar nos 78 anos da igreja? Mas eu acho que vai ser difícil. Quem sabe, né, pastor? Deus colocou no meu coração trazer hoje uma palavra para os irmãos sobre os 5 propósitos da igreja. Eu acho que Deus colocou esse tema no meu coração porque na celebração dos 68 anos da igreja, não é assim no casamento? Quando você completa 50 anos de casado, faz aquela renovação de votos, não é assim? Eu acho que hoje é um dia lindo para esta igreja fazer uma renovação de votos com o Senhor, para continuar trabalhando nos 5 propósitos da igreja primitiva. Nunca mudou ao longo da história do cristianismo. Sempre foram e são 5 propósitos. O texto que vamos ler está ali em Atos 2, 36 ao 47. Se os irmãos puderem acompanhar ali, dá para ler, não dá? Então, os homens lerão comigo os versículos pares e as mulheres os impares. E como estiveram sentadinhos um bom tempo, levanta um pouquinho para descansar a banca. Muito bem. Comigo os homens nos pares e depois os ímpares as mulheres. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições
com alegria e sinceridade de coração. Uma breve oração. Querido Pai Celestial, nesta data, quando Portugal comemora um evento tão importante na sua história, agradecemos pelo país de Portugal. E agora, quando o Sueli e eu também temos a bênção da cidadania portuguesa, queremos pedir a tua bênção sobre o nosso novo país. Abençoa Portugal. Abençoa as suas autoridades, políticas, civis, militares. Abençoa, Senhor, os universitários, os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores sociais. Abençoa todos aqueles que, de alguma maneira, trabalham para o bem de Portugal. Recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração por este país que tem recebido de braços abertos milhares de brasileiros. Muito obrigado, Senhor. Abençoa também esta igreja neste dia e o pastor que comemora 9 anos de sua ordenação ministerial. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode assentar. Vou contar uma rápida história para os irmãos entenderem por que existe este acróstico. Posso ver isso aí, este acróstico aí. Estão vendo lá? Pesca. Cada letra desta palavra pesca forma um acróstico. Cada letra, olha só. Pesca, proclamação. Vamos ler juntos? Proclamação. Letra E, ensino. Letra S, serviço. Letra C, companheirismo. Letra A, adoração. Agora eu vou contar como foi que eu descobri esse acróstico. Sueli e eu estávamos na Venezuela, de 77 até 83. Fundamos uma igreja numa cidade chamada Barcelona. Em 84, nós nos mudamos para a cidade de Puerto La Cruz. Pensávamos assim, já fundamos uma igreja aqui em Barcelona, vamos fundar uma ali em Puerto La Cruz, cidades vizinhas. Então, reuni um grupo de irmãos que eram membros da Igreja Memorial de Barcelona, que foi fundada em 80, e os convidei, eles moravam na cidade de Puerto La Cruz, vamos formar uma missão lá em Puerto La Cruz. E aí, começando o ano de 84, eu disse assim, irmãos, vamos terminar o ano aqui com 100 pessoas na nossa congregação. Vamos passar de 19 para 100. E estou eu, janeiro, fevereiro, março, abril, pregando com toda a força, dava murro no púlpito, 100 pessoas para dezembro. Só que a dona da casa, que nos emprestava a garagem para a missão, depois de um domingo, no mês de abril, ela disse, pastor, pode vir comigo até lá na cozinha? Eu pensei, opa, vou ganhar um café. Mas não era um puxão de orelhas. A irmã disse assim, pastor, o irmão está pregando desde janeiro, 100 pessoas para dezembro, 100 pessoas. Pastor, nós continuamos os mesmos 19 gatos pingados. O pastor não percebe que não tem havido nenhum crescimento? Pastor, o senhor tem um defeito muito grande na sua vida. O pastor Calixto não é um homem de oração. Se o pastor Calixto fosse um homem de oração, o senhor convidava as suas ovelhinhas para virem orar aqui nesta garagem todos os dias às 7 da manhã e nós íamos clamar a Deus por essas 100 pessoas. Aquela palavra chegou de cheio no meu coração. Eu aceitei o desafio e comecei a orar todas as manhãs com aqueles irmãos.
Só que aquela irmãzinha, Carmen de Flores, ela tinha 2 probleminhas para orar. Primeiro, orava muito baixinho. Ninguém conseguia esquecer. Orava muito baixinho, não dava para ouvir. Segundo, ela saía do Egito, entrava no deserto e nunca chegava na terra prometida. Ela se perdia na oração e não tinha jeito de acabar. Aí eu pensei, tem que inventar um jeito de orar diferente. Irmão, nós vamos orar cada manhã aqui, mas nós vamos ter um tempo de louvor e adoração, um tempo de ações de graças, um tempo de petição, um tempo de confissão, um tempo de intercessão. E cada momento vai ser somente de oração em frase. Aí começamos a orar. Primeiro, louvor e adoração. Segundo, confissão. Depois, ações de graças. Depois, petição. E depois, intercessão. E assim passávamos 1 hora orando. Já tínhamos orado todo o mês de abril. E quando chegou o mês de maio, estávamos a orar numa manhã, já tínhamos coberto todos os motivos: louvor, confissão, ações de graças, petição, intercessão. Então eu fui fazer a oração final. E eu digo assim: Senhor, temos orado para que o Senhor nos dê 100 pessoas para dezembro, mas não tem acontecido nada. Aí um irmãozinho pega a frase e diz assim: e tem uma coisa, Senhor, nós sabemos que o Senhor fala, só tem uma coisa, nós queremos ouvir o Senhor agora de manhã. E a outro irmão pega a oração e diz: fala conosco, Senhor, fala conosco. E eu senti no meu coração: fale para os irmãos se acalmarem. Dobre os joelhos e ouçam, porque eu vou falar. Eu nunca havia tido essa experiência. Eu tinha 29 anos. Vamos ficar de joelhos, irmãos, e vamos esperar uma palavra de Deus. Se alguém receber uma palavra do Senhor, fique de pé e diga a palavra para nós. Estávamos de joelhos e eu recebi da parte do Senhor uma visão. Vai lá na praia, busca aquele terreno vazio, peça o terreno emprestado por 1 mês, ponham uma tenda de lona no terreno, preguem o evangelho durante 30 noites, diferentes pregadores batistas, um para cada semana. E Deus deu a visão, compartilhei com os irmãos, e foi aquela alegria. No mês de agosto de 84, estávamos a realizar a série de conferências lá na tenda. Com a ajuda das outras igrejas evangélicas de Puerto La Cruz, consegui essas cadeiras de ferro portáteis e conseguimos um grupo de músicos, um irmão daqui, outro irmão dali, fizemos um grupo musical, montamos a tenda que estava nos tonéis, lá numa igreja, sem uso. Fizemos aquela série de conferências durante 30 noites. Ao cabo das 30 noites, tínhamos 106 novos convertidos. Maravilhoso. Para dezembro de 84, nós tínhamos 120 pessoas na nossa igreja. E ela foi organizada 17 de novembro de 84.
Então, eu estou pensando agora qual vai ser o logo para a igreja. Fundamos a igreja. Qual vai ser o logo da igreja? E eu comecei a ouvir de um pastor lá dos Estados Unidos chamado Rick Warren. Alguém aqui já ouviu esse nome? Rick Warren. E esse homem criou um acróstico. Pesca, proclamação, ensino, serviço, companheirismo e adoração. Então eu fiz um peixinho do cristianismo e lá dentro as palavras pesca. Esse foi o logotipo da nossa igreja. Então, irmãos, começou a igreja. E a gente começou a buscar diferentes maneiras de pregar o evangelho. Por exemplo, na cultura da igreja tradicional, os irmãos sabem que existe a missa do sétimo dia, a missa do mês, a missa quando faz um ano do falecimento de alguém, não é isso? E eu tinha muitos novos convertidos na igreja, e eles perdiam os seus familiares. Sabe o que eu comecei a fazer? Culto do sétimo dia, culto do mês, culto do ano. Não era um culto para rezar pela alma do defunto, era um culto para proclamar o evangelho para os familiares. E Deus começou a dar muitos frutos para a igreja. Estávamos sempre pensando como podemos proclamar o evangelho de Cristo de maneiras inovadoras. Porque se a gente continua a fazer o que sempre fez até hoje, sempre vai colher os mesmos resultados. Então a nossa igreja começou a proclamar o evangelho. E quando Deus começou a abençoar aquela igreja, o Senhor teve que tratar comigo um erro teológico. Eu tinha uma heresia na minha pregação. Eu dizia assim: irmãos, não se preocupem tanto de ficar falando de Jesus. O importante é viver o evangelho. Não se preocupe de ficar falando. Parece bonito, né? E um dia fui assistir uma conferência num navio chamado navio Dulos, da Operação Mobilização. Estou lá no navio e o pastor que vai pregar diz assim: irmãos, tem alguns pastores que eles dizem no púlpito: irmãos, não se preocupem de pregar o evangelho. Vivam o evangelho. Meus irmãos, isto é uma heresia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então começamos a buscar diferentes maneiras de pregar o evangelho de Cristo. Quando eu era jovem, a gente cantava um cântico que diz assim: falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Quem se lembra dele, cante comigo. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Agora eu vou mostrar um diagrama, um slide,
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e ali faltou Samaria. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Começando aquela igreja, eu tive essa visão. Se uma igreja vai ser uma igreja missionária, ela tem que ser desde o começo. Ela tem que colocar os pés em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E como é que uma igreja consegue fazer isso se ela é pequena, se ela não tem dinheiro? Eu descobri que na obra missionária, o mais importante não é o dinheiro, é a obediência. Então a nossa igreja começou a pregar o evangelho na nossa Jerusalém, na nossa Judeia, na nossa Samaria e até os confins da terra. É uma história muito comprida, eu vou resumir em 2 minutos. Adotamos missionários das missões Novas Tribos na Colômbia, no Brasil, no Peru. Adotamos um missionário lá na Índia. Era com pouquinho dinheiro, mas enviávamos. Adotamos missionários na Turquia, na Holanda. Adotamos missionários venezuelanos no Panamá, na Bolívia. Então a igreja tinha missionários em diferentes lugares da geografia mundial: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isso é o que eu quis deixar hoje para a igreja. A igreja que não evangeliza, muito rapidamente deixará de ser evangélica. A igreja que não evangeliza, morre. E vou contar uma história do Spurgeon. O Spurgeon, aquele pregador jovem que levou aos pés de Cristo milhares de pessoas, milhões de pessoas. Um grupo de jovens que estudavam num seminário foram visitar o tabernáculo de Spurgeon, em Londres. Eles queriam ouvir o grande pregador. Enquanto estavam na entrada do templo, um irmão veio e lhes disse: vocês gostariam de conhecer o sistema de aquecimento da nossa igreja? Só que era verão. Estava todo mundo morrendo de calor. Sistema de aquecimento da igreja. E este senhor leva aqueles jovens estudantes de teologia até uma cave enorme. E haviam naquela cave 700 pessoas orando. Enquanto Spurgeon pregava, aquelas 700 pessoas oravam. Deu para entender por que ele levou tanta gente aos pés de Cristo? A vida de oração de uma igreja determina o seu crescimento. Fui pregar, cada ano a Junta de Missões Mundiais me convidava para pregar no Brasil. Então eu estava em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Fui lá pregar na primeira igreja batista de Coronel Fabriciano. Pastor Joselito Sena. Tinha sido meu aluno de homilética no seminário, porque eu fui professor de homilética com 26 anos. Eu, depois do culto domingo à noite, pastor Joselito me convida para tomar um café com aquele pãozinho francês do Brasil, pãozinho de queijo. E eu que tenho o hobby de comer. Lá na conversa, pastor Joselito, como vai o ministério? Como vai a igreja? Pastor Calixto, a igreja vai mal. O meu ministério vai mal.
Nada nesta igreja funciona. Esta igreja é um desastre. Pastor, eu estou pensando de deixar o ministério e ir vender batata. Por quê, pastor? O que acontece? Pastor, nada funciona. Todo projeto que eu levo para a igreja, para evangelizar, para discipular, nada funciona. Eu digo, pastor, eu ia viajar amanhã para outra cidade, mas eu só tenho compromisso quarta-feira à noite, então eu vou ficar segunda, terça e quarta. Convoque os homens da igreja para orarem conosco às 7 da manhã. Segunda-feira eu ensinei a oração de frases, oração conversacional, ensinei para eles. Na terça, na quarta-feira eu disse, eu quero que os irmãos assumam um compromisso hoje com Deus e comigo, de que vocês não vão deixar essa reunião de oração morrer. Vão continuar orando às 7 da manhã. E fui embora. Depois de alguns anos, eu estou convidado para pregar na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, num congresso da juventude da América Latina. Eu tinha que pregar em português e eu mesmo me interpretar por espanhol. Encontro o pastor Joselito. Pastor Joselito, que bom encontrar o irmão aqui. Como vai? Ele disse, Calixto, eu queria tanto te encontrar, porque eu queria te dizer que aquele encontro de oração lá da nossa igreja pegou fogo. Mas que bênção, pastor. E o que você veio fazer? Veio assistir à conferência dos pastores? Não, Calixto, eu sou o pregador. E o que o irmão veio pregar? Eu vim pregar sobre crescimento da igreja. Porque aquela semente de oração que você plantou, germinou. E hoje a nossa igreja é uma bênção. Autor de vários livros, pastor Joselito Sena. Proclamação, paixão pelas almas, falar de Cristo para os demais, é uma bênção. Segundo ministério, ensino ou discipulado. Claro, eu não falei que proclamação é uma palavrinha grega chamada querigma. E discipulado é uma palavrinha grega chamada didaquê. Olha o que diz Atos 3, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Keith Phillips, um especialista em discipulado, disse o seguinte: o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. Um pouquinho complicado, né? Fazer discípulos que possam continuar a reprodução. Paulo diz, e o que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem também a outros. Na minha família, alguém da minha família se converteu a Cristo. Eu não estava em casa, porque já estava estudando no seminário, depois fui para a Venezuela, mas quando eu voltava em casa, encontrava aquele membro da minha família, membro da igreja, batizado. Só que nada tinha mudado na vida daquela pessoa, não mudou nada. As mesmas palavras feias continuavam saindo da sua boca. Gostava de uma fofoca. Sabe o que é fofoca?
E eu ficava tão triste de ver a situação daquele familiar meu, e eu dizia: Senhor, o que aconteceu? Por que essa pessoa não cresceu? Ficou um anão na fé. E o Espírito Santo disse: esta pessoa nunca foi discipulada. Esta pessoa nunca foi discipulada. Olha o que acontece entre a diferença entre o crente e o discípulo. De novo, se alguém tiver interesse nessas notas, a irmã São já tem o material no seu computador. Pode pedir que ela vai dar o esboço completo, porque eu estou cortando muito a mensagem. Diferenças entre o crente e o discípulo. O crente espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O crente luta por crescer. O discípulo por reproduzir-se. O crente se ganha. O discípulo se faz. O crente entrega parte das suas finanças. O discípulo entrega toda a sua vida. O crente cai facilmente da rotina, o discípulo é um revolucionário. O crente precisa sempre ser estimulado, o discípulo se dedica a estimular a outros. O crente exige que os outros o visitem, o discípulo visita. O crente sempre pensa em si mesmo, o discípulo sempre pensa nos outros. O crente vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica. A meta do crente é ir para o céu, a meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O crente espera um avivamento, o discípulo é parte dele. O crente procura uma almofada para descansar, o discípulo carrega a sua cruz. A igreja precisa desse discipulado como companhia para a proclamação. Terceiro, serviço. Diaconia. Daí vem o ministério dos diáconos. Atos 2, 44, 45. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades, distribuíam a cada um o bem conforme a sua necessidade. A história de como surgiram os diáconos. Atos 6, 1 a 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os discípulos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quando a igreja Jesus Cristo é o Caminho de Porto La Cruz completou o seu primeiro ano, novembro de 85, a gente já tinha umas 200 pessoas na igreja. Então eu pensei, vou convocar 7 casais para o diaconado. Por que 7? Porque foi o número, né, que escolheram lá na igreja primitiva, o número perfeito. E por que o casal? Porque se o marido se dedica muito à igreja, a mulher reclama. Se a mulher se dedica muito ao diaconado, o marido reclama. Então eu disse assim, vamos colocar o marido e a mulher juntos no diaconado, ninguém vai poder reclamar. E a igreja começou a ser muito abençoada nas finanças. Eu ensinava a mordomia todos os anos, no mês de outubro, uma semana de mordomia integral. Os crentes dizimavam mesmo. Então a igreja tomava 10% da sua receita
entregava cada mês para os 7 casais de diáconos, e eles não deixavam nenhum irmão da congregação passar necessidade. Era uma bênção. A zeladora do templo era uma irmãzinha, mãe solteira, com 2 filhos, e um dia ela convidou o pastor Calixto e a irmã Sueli para um café, na casa dela. Estava a chover. Irmãos, eu nunca vi uma casa que chovia tanto dentro. Sabe, esse pessoal que põe panela, baldes, bacias para recolher a chuva. Voltei para casa envergonhado. Meu pai do céu, a zeladora da igreja mora num barraco. Convoquei os 7 casais de diáconos, disse, vamos construir uma casa para nossa zeladora. Eles pegaram os recursos, fizeram os planos, construímos uma casinha para nossa zeladora. Outro dia eu visitava um senhor que tinha hidropecia. Sabe o que é hidropecia? Barriga d'água. Aquelas pessoas que têm um problema. Eu não tenho barriga d'água, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é culpa do meu hobby. O irmãozinho doente diz, pastor, eu preciso de alguma coisa para fazer dinheiro, eu poderia levar as verduras nas portas das pessoas e vendê-las, mas pastor, eu preciso de um instrumento para levar as verduras. Que instrumento, irmão, precisa? Um burro. A nossa igreja comprou um burro para aquele irmão. E eu poderia contar muitas histórias de como a igreja abençoou as pessoas através do ministério do diaconado. Diácono não foi chamado só para ajudar a entregar a ceia do Senhor no domingo, na ceia do Senhor. Isso é 1% do seu trabalho. Diaconado é ajudar os outros 99% de pessoas que precisam da assistência e beneficência da igreja. Irmãos, estou caminhando bem, não estou? Agora vamos para o ponto número 4. Promover a comunhão no corpo de Cristo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Agora outro dia mandei um e-mail para o pastor, disse, pastor, na sua igreja tem pequenos grupos nas casas? Sua igreja tem células nos lares? E ele disse, não, pastor, como o irmão sabe, o meu ministério é só ir lá em Alcobaça nos fins de semana, mas agora com o pastor Pablo, morando lá, a gente pode começar esse ministério. Irmãos, a igreja não é igreja se não tem grupos pequenos. Eu vou explicar. O culto no templo é 50% da celebração. Os outros 50% da celebração precisa acontecer nos lares, porque é lá nos lares que os crentes vão poder ministrar uns aos outros. Eu vou ler rapidinho uma lista aqui. O que a Bíblia diz que devemos fazer uns pelos outros? Não vou nem dizer os textos bíblicos. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns aos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros, perdoem-se uns aos outros.
Edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Tudo isso só pode acontecer em pequenos grupos. Aqui na Espanha mora um dos pastores da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Mazzoni, Paulo Mazzoni. Ele pegou o pastorado e o pastor antes dele era muito fogoso na pregação, e ele era calminho. Então, começou a igreja com 300 pessoas, o pessoal começou a ir embora. Mas Deus deu para ele a visão dos pequenos grupos, e hoje aquela igreja central de Belo Horizonte tem mais de 10.000 membros. Eu não saberia dizer quantos pequenos grupos tem a igreja do pastor Paulo Mazzoni. O diretor de células, pastor Roberto Botrel, está aqui na Espanha. E um dia, se os irmãos quiserem convidar aquele homem para vir falar do discipulado, da importância dos pequenos grupos, vai ser uma bênção muito grande para a sua igreja. Não poderão acreditar, mas eu vou agora para o meu último ponto. Em quinto lugar, adoração. Leia comigo. Criar uma comunidade de verdadeiros adoradores. E perseverando unânimes no templo todos os dias, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O alvo do Evangelho é converter pecadores em adoradores. Este é o alvo da igreja. Mas quando eu cheguei na Venezuela, em 77, com 26 anos, a Convenção Batista da Venezuela era muito conservadora, muito tradicional. Então, não se permitia, numa igreja batista, que a gente cantasse qualquer cântico que não fosse o hino do cantor cristão. As igrejas só podiam ter piano e órgão. Tudo o demais era heresia. E aí chega o pastor Calixto lá para fundar uma igreja. E eu começo a perceber que enquanto a igrejinha Batista Memorial de Barcelona continuava assim, pequenininha, né? Porque a gente só cantava o hininho do cantor cristão, não podia aplaudir, não podia levantar a mão no louvor. Aí os irmãos diziam assim, pastor Calixto, a gente gosta muito da igreja, gosta muito da pregação, mas descobriu uma igrejinha ali, pastor, o louvor, a adoração é uma maravilha. E eu era muito sábio na minha resposta. Irmãos, eles são pentecostais. E nós somos batistas. Então não tem jeito. Mas aí eu comecei a perder membros que pulavam a cerca para ir para o outro lado. Aí um dia eu chego em Brasília para fazer uma promoção missionária, entro na JUERP, Junta de Educação Religiosa e Publicações, e o gerente da JUERP, que também tinha sido meu aluno de homilética, diz assim, pastor Calixto, que bom ver o irmão, sempre oro pelo seu trabalho da Venezuela, como vai a igreja? Lembra do irmão de Coronel Fabriciano? Eu digo, irmão, a coisa está russa. Não, russa não. A coisa
A coisa está feia. Eu contei para ele, é porque na Convenção Batista Venezuelana, irmãos, eles são muito tradicionais. Então, eu não sei o que fazer para quebrar esse tradicionalismo e continuar sendo batista. Pastor, eu tenho um presente. Deus trouxe, irmão, aqui para eu lhe dar um presente. Um livrinho de John Stott, Cristianismo Equilibrado. Comecei a ler o livro e o Stott diz assim: alguns pastores pensam que o equilíbrio está no centro, mas o equilíbrio nunca esteve no centro. O equilíbrio se encontra em dois extremos. Tem que haver intelecto e tem que haver emoção. Se uma igreja tem intelecto, mas não tem emoção, não tem equilíbrio. Se uma igreja tem emoção, mas não tem intelecto, não tem equilíbrio. E li também que é possível continuar na ortodoxia, simplesmente deixando a ortopraxia. Dá para entender, não, né? Você pode continuar como uma igreja sã na doutrina, mas precisa mexer nas práticas. Ah, pastor. El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. A criança já é chorona e a mãe belisca. Aí eu comecei a trazer instrumentos para a igreja, bateria. A minha pior inimiga no começo foi a irmã Sueli. Sueli é japonesa. Japonesa é muito assim, centrado. Não tem esse negócio de beijinho, de abraço. Eu tive que lutar muito para mudar isso. A nossa igreja começou a trazer músicos para a igreja. Chegamos a ter 17 instrumentos no momento do louvor. Cantávamos com a alma, com o coração. Os irmãos que gostavam de levantar a mão no louvor tinham liberdade para fazer. E a igreja começou a crescer. E a crescer. E aí um dia veio a prova de fogo. Pastor Valdomiro Timichak era o nosso secretário executivo. Tinha retirado todo o estômago por um câncer e recém-operado, ele quis conhecer a igreja Jesus Cristo é o caminho. E a Sueli diz assim, e agora? O que é que você vai fazer? O homem vem aí. Quando ele vê esse povo cantando durante 40 minutos, levantando a mão, aplaudindo os cânticos, o que é que você vai fazer? Eu digo, eu vou ter que fazer o que a gente faz todo domingo. Eu não posso ser hipócrita. Ele veio, estava recém-operado, ficou sentadinho. O culto fluía. Quando chegou o momento da pregação, ele foi para o púlpito. Terminado o culto, eu pergunto para o pastor Valdomiro Timichak, pastor, o que o irmão sentiu vendo essa igreja tão avivada? Ele disse, pastor Calixto, eu tenho estado em igrejas batistas ao redor do mundo, mas eu nunca senti tanto a presença de Deus numa igreja, pastor, como eu senti hoje de manhã na sua igreja.
Pastor, eu estava naquele banco chorando, dizendo: Senhor, que bênção, se as igrejas batistas dos nossos missionários fossem assim. Pode voltar, no final tem a palavra pesca, né? Tem ou não? Deixa eu ver se tem. Tem. 5 propósitos, irmãos. A igreja fez 68 anos, pode agora fazer uma avaliação. Como tem sido a nossa proclamação? Como tem sido o nosso ensino? Como tem sido o nosso serviço? Como tem sido o nosso companheirismo? Como tem sido a nossa adoração? Sempre há espaço para melhorar. Querido Pai Celestial, o Senhor sabe do gozo do meu coração de ter vindo ao Cobaça para compartilhar esta mensagem, 5 propósitos da igreja. Tu sabes que desde ontem, quando eu vi toda a obra que foi feita, a chegada do Pablo, da Thaís, o Senhor colocou no meu coração, esta igreja vai viver agora um novo momento. Um momento de avivamento, um momento de crescimento. Faz isso, Senhor, para a tua glória. Dá ao teu servo, pastor Alberto, sabedoria, discernimento, e que ele seja um instrumento nas tuas mãos para provocar as mudanças que são necessárias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas a igreja foi desafiada. E aquilo que eu sinto é que a igreja de amanhã não pode ser igual à igreja de hoje. E por isso eu quero perguntar à igreja: aqueles que desejam contribuir para que a igreja de facto seja avivada, para que nós tenhamos uma igreja mais viva, mais de acordo com a palavra do Senhor, aos membros da igreja eu pergunto: se vocês quiserem isto, por favor, fiquem de pé. Há desafios grandes e profundos, individualmente e coletivamente. E uma das coisas que o pastor falou e que mais mexeu comigo foi a necessidade de termos um novo tempo de oração. A oração está na base de uma igreja forte, uma igreja que sente e uma igreja que cresce. Eu vou pedir ao pastor Calixto que ore novamente. Que ore por cada um daqueles que se levantou hoje. E que de facto o Senhor nos dê sabedoria para estarmos na sua presença. Para sermos uma igreja viva, irmãos, uma igreja alegre, uma igreja que sente, mas uma igreja que pensa. Conforme o nosso irmão dizia, o equilíbrio está nos dois extremos. O emocional de um lado, mas o intelectual do outro também. Nós olhamos a palavra de forma séria. Nós precisamos que a palavra penetre cada vez mais no nosso coração. Mas nós devemos fazê-lo com sentimento, com vigor, com disponibilidade. Pastor Calixto, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor disse para o profeta Jeremias para ir até a casa do alfareiro, e ali o Senhor diria a tua mensagem para o teu povo. E quando aquele alfareiro percebeu que o vaso de barro quebrou-se nas suas mãos, ele tomou aquela argila e formou um novo vaso, conforme bem lhe pareceu. E o Senhor disse: não poderei eu fazer com vocês, ó casa de Israel,
o que este oleiro fez com barro, Senhor, eu quero pedir um milagre de transformação na vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, que cada um dos membros e congregados desta igreja possa experimentar um novo avivamento. Que esta igreja possa arder em paixão, em amor pelo Senhor e amor pelas almas perdidas, e que ela possa crescer como nunca antes na história da sua vida. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmão, cada irmã, cada lar, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Abençoa, Senhor, as pessoas da terceira idade. Traz, Senhor, um avivamento do céu sobre esta igreja. E usa os teus servos, pastores, para guiarem esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar. E nós temos, para terminar o nosso culto, exatamente o momento de adoração. Foi para adorar que o Senhor nos chamou. E assim terminamos o nosso culto.
vamos nos alegrar, vamos estar juntos para a glória e louvor do nosso Deus. Que Deus a todos nos abençoe.